A fábrica de automóveis Vanguard funcionava em um ciclo de 24 horas que parecia devorar o tempo. As luzes de sódio sempre piscando em um tom amarelado doentio. Nunca se apagavam. Elias, um supervisor veterano, chamava aquele lugar de a grande entranha. Não era uma metáfora. O som da fábrica não era de metal batendo contra metal. Era um zumbido grave, como o ronco de uma fera adormecida, que vibrava no peito dos operários. Diziam que se você encostasse a orelha no chassi de um carro novo ainda na prensa, não ouviria o eco do aço, mas sim um pulso, um batimento lento e regular. Tum, 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 tum. Ninguém sabia explicar como a produção da Vanguard superava as outras fábricas do setor. Eles montavam um sedã completo em menos de 40 minutos. O mistério estava na sala de fusão, uma área proibida, protegida por grades duplas e uma neblina química espessa. O protocolo de segurança. Se um operário sofresse um acidente na linha, ele não era levado para a enfermaria. O destino. Eles diziam que o funcionário era reintegrado ao processo. A realidade. As peças que saíam da sala de fusão tinham um acabamento orgânico. O couro dos estofados parecia ter poros. O metal da lataria era quente, quase febril ao toque. Certa noite, um braço robótico de soldagem falhou. Elias correu para a área de manutenção, mas encontrou algo que não deveria existir. O robô não estava soldado ao chão de concreto, ele estava crescendo para fora dele, com veios de metal fundido pulsando como artérias. Ele viu escondido na sombra o gerente da planta. Ele não estava operando o computador, estava sussurrando para o chassi de um modelo esportivo, acariciando o capô como se fosse um animal de estimação. A máquina precisa de vontade própria para rodar sem falhas, Elias, disse o gerente, sem virar. Aço frio não tem direção. Precisamos de um pouco de consciência. Elias percebeu então porque os carros da Vanguard nunca quebravam. Eles não eram fabricados, eles eram alimentados. Cada veículo era um sarcófago móvel, uma máquina que precisava ser domada e cujos donos, ao ligarem a ignição, sentiam pela primeira vez o peso de uma alma que não era a sua. Na manhã seguinte, Elias não apareceu para trabalhar. Dizem que ele virou o novo modelo híbrido da empresa. A Vanguard bateu recorde de vendas naquele mês. O carro era silencioso, quase indetectável. Quando você pisa no acelerador, ele não responde com a combustão. Ele responde com um suspiro. Ricardo era um homem de números. Como arquiteto, valorizava a precisão, a simetria e, acima de tudo, a funcionalidade. Quando comprou o novo sedã da Vanguard, ficou impressionado com a suavidade da direção. O carro parecia antecipar seus movimentos.
lendo o asfalto antes mesmo dos seus pneus tocarem as irregularidades. Mas após 3 semanas, a precisão começou a se tornar incômoda. O Vanguard não precisava de GPS. Em 2 ocasiões, Ricardo esqueceu de configurar a rota para uma reunião importante. E o carro, por conta própria, ajustou o ângulo do volante e pegou o caminho mais rápido, desviando de um acidente que só ocorreria 10 minutos depois. Não era tecnologia de ponta, era intuição. A iluminação interna do painel, que deveria ser um LED azul frio, começou a pulsar em um tom âmbar quente, quase como o brilho de brasas. À noite, dentro da garagem, Ricardo jurava ouvir um som vindo do estofamento. Não era rangido de couro novo, mas algo mais denso, um som de compressão. Numa noite de tempestade, o rádio sintonizou sozinho em uma frequência estática. Ricardo tentou desligar, mas os controles não respondiam. O chiado foi diminuindo até se tornar uma voz, distorcida e carregada de uma fadiga metálica. A prensa, o pistão ainda está quente, Ricardo. Pare de frear tão forte, meus ossos, o chassi não aguenta. Ricardo pisou no freio bruscamente, mas o carro não parou. Ele continuou se movendo como se estivesse tentando desviar de algo que só ele via. Ao olhar pelo retrovisor, Ricardo viu um vulto na estrada, um homem caminhando com a mesma postura rígida de um operário exausto. O carro acelerou, passando rente ao vulto, e Ricardo sentiu uma onda de calor subindo pelo banco do motorista, uma sensação de um aperto familiar no ombro, como se alguém estivesse ali vigiando seus movimentos. Ao chegar em casa, Ricardo não saiu do carro imediatamente. Ele tocou o volante com as pontas dos dedos e sentiu, por baixo do couro, algo que não deveria estar ali. Uma textura irregular, como uma cicatriz de solda, mas que sob a pressão recuou como se fosse carne. O Vanguard não era apenas um meio de transporte, era um receptáculo. E pelo brilho pálido que emanava do painel, ele sabia exatamente quem Ricardo era, para onde ele ia e mais, assustadoramente, quanto tempo ele ainda tinha antes que a máquina começasse a exigir sua própria reintegração. Silas estava num depósito municipal, encarando o chassi retorcido de um modelo Vanguard, que havia se envolvido em uma colisão frontal de alta velocidade. O curioso não era o estado do carro, que surpreendentemente parecia ter protegido o motorista perfeitamente, mas o fato de que 6 horas após o desligamento do motor, o capô ainda estava quente ao toque. Ao passar a lanterna pelas grelhas do radiador, algo brilhou, não era metal. Silas usou uma pinça de evidência para retirar um pequeno fragmento preso na ventoinha do sistema de resfriamento. Era um pedaço de osso, polido pelo tempo e pela fricção, mas o que fez o sangue de Silas gelar foi a etiqueta de identificação fixada no osso por uma pequena chapa de metal cirúrgico. Assim estava Elias R, traço supervisor de linha, traço matrícula 04, traço B.
Silas, que a Vanguard alegou ter se demitido e se mudado do país semanas atrás, Silas revisou sua planilha de desaparecimentos irregulares na cidade. 14 funcionários da fábrica tinham sumido no mesmo período em que os modelos esportivos da Vanguard começaram a apresentar uma autonomia de combustível absurdamente eficiente. Ele não estava olhando para uma montadora de veículos, ele estava olhando para um matadouro tecnocrático. O rádio da viatura começou a chiar. O mesmo som que o Ricardo ouviu na noite da tempestade. Silas olhou para o carro destruído no pátio. Os faróis acenderam-se sozinhos, num brilho âmbar doentio, iluminando o detetive contra a escuridão do depósito. O motor não deu partida, mas ele ouviu um som claro, vindo de dentro do chassi, como o sibilo de alguém tentando respirar através de óleo e metal. Silas guardou o fragmento ósseo no saco de evidências e fechou o porta-malas do carro com força. Ele sabia que não poderia levar aquilo para a delegacia. O delegado era um dos principais acionistas da Vanguard. Ele precisava entrar na fábrica, precisava ver a sala de fusão com seus próprios olhos, antes que a próxima remessa de peças fosse enviada para as ruas. A investigação agora tomou um rumo de infiltração. O perigo aumentou, pois o detetive sabe a verdade, mas está sozinho contra um sistema que devora qualquer um que chegue perto demais. A noite estava gélida, mas ao redor da Vanguard, o ar parecia vibrar como uma temperatura artificial e úmida. Silas não era um homem de furtividade, mas a necessidade de justiça tornava seus passos leves e precisos. Silas contornou o setor de logística, ignorando as cercas eletrificadas. Ele sabia que o sistema de segurança não era baseado apenas em sensores de movimento. O gerente da planta instalara detectores de pulsação cardíaca em todo o perímetro. Ele precisava de um ritmo lento, quase morto. Ele entrou pela tubulação de exaustão, um caminho estreito, claustrofóbico, onde o metal das paredes parecia ceder sob seus dedos como se fosse couro esticado, não aço. Ao alcançar a grade de ventilação sob a sala de fusão, o que ele viu fez prender a respiração. O processo. Não havia robôs convencionais. Havia tendões mecânicos, cabos de aço envoltos em uma fibra que lembrava músculo humano, que operavam com uma delicadeza assustadora. O reciclado. Ele viu um chassi parcialmente montado. Não era um metal inerte. Ele estava pulsando. Uma substância translúcida semelhante a fluido sinovial escorria pelas juntas da carroceria. O som. O zumbido que ele ouvira antes era, na verdade, um coro. Milhares de frequências gravadas em loop, mas embaixo delas ele podia distinguir gritos abafados, processados digitalmente para parecerem ruído branco. Silas levantou sua câmera minúscula, focando no centro da sala, onde um novo lote de munição, operários desaparecidos presos em casulos de polímero, aguardava o ciclo de fusão. Foi então que o sistema de som da fábrica mudou. O barulho das máquinas cessou por um segundo absoluto. O silêncio foi mais aterrorizante que o barulho. Intruso detectado no setor 4, frequência cardíaca 110 BPM.
calibrando temperatura para compatibilidade com um novo modelo. As luzes de sódio antes amareladas tornaram-se um vermelho violento. Silas não tinha sido detectado por uma câmera. O próprio prédio, com seus sensores biométricos, sabia exatamente quem ele era, o que ele sentia e agora para o que ele serviria. O duto de ventilação sob seus pés começou a vibrar violentamente, não para ventilar, mas para se fechar. Silas estava encurralado no duto, com as saídas se fechando e a fábrica despertando para processá-lo. Silas não esperou o sistema terminar de selar o duto. Com um chute impulsionado pela pura adrenalina, ele estraçalhou a grade de ventilação. O metal não guinchou como o alumínio, ele soltou um som agudo e úmido, como uma articulação sendo deslocada. Ele caiu 6 metros, aterrissando sobre uma pilha de sucatas orgânicas e aço fundido. O impacto quase lhe roubou o fôlego, mas ele não podia perder tempo. Ao se levantar, o cenário era de pesadelo puro. Ele estava no centro da sala de fusão. À sua frente, sustentado por cabos que pareciam cordões umbilicais de metal, não havia um gerador comum. Havia um núcleo de biomassa, uma massa pulsante e cinzenta, emaranhada em fios de fibra óptica e pistões hidráulicos que parecia sussurrar em binário. Era dali que vinha o zumbido, era dali que a vontade dos carros era transmitida. O ambiente reagiu instantaneamente à sua presença intrusiva. O ataque. Os braços robóticos, antes ocupados com a montagem, giraram como pescoços quebrados na direção dele. A reação. Silas sacou seu sinalizador de emergência e o disparou contra o transformador principal ao lado do núcleo. O caos. A explosão resultante não soltou faíscas comuns. O líquido que jorrou do sistema era espesso, escuro e cheirava a ferro velho e algo mais humano. A fábrica começou a convulsionar. O teto vibrou e as luzes estouraram uma a uma, jogando o ambiente em uma penumbra alaranjada. As máquinas começaram a gritar, não com o som de engrenagens, mas como uma cacofonia de vozes distorcidas de todos os operários que um dia foram integrados. Silas correu em direção à saída de emergência, mas o chão sob seus pés começou a se dissolver. A estrutura na fábrica não era apenas o prédio, era o organismo. Ele viu os cabos no chão tentarem se enrolar em suas pernas, como raízes famintas buscando nutrientes. Ele conseguiu alcançar a porta corta-fogo, mas ao olhar para trás uma última vez, viu algo que o paralisou. A massa central, o cérebro da Vanguard, estava começando a se reformular. Ele não estava apenas tentando matá-lo, ele estava aprendendo com ele. O núcleo agora exibia na tela de monitoramento principal uma cópia perfeita da frequência cardíaca de Silas. Silas está na porta da saída, ofegante, com a fábrica inteira colapsando e tentando reabsorvê-lo. Ele tem uma chance de escapar, mas sabe que se sair, a fábrica pode ter coletado suficiente de sua biometria para criar algo novo. Silas atravessou a porta corta-fogo com um tranco, esperando o ar gélido da noite bater em seu rosto. Mas o ar não veio. Em vez disso, um vento morno, carregado com um cheiro adocicado de graxa e sangue, o envolveu.
Ele não estava na rua, ele estava em uma câmara de isolamento, idêntica àquele que ele tentara sabotar. Ele tentou dar outro passo, mas os seus pés não obedeceram. Seus dedos não tatearam o concreto, eles deslizaram sobre uma superfície polida de cromo. Ao olhar para baixo, a náusea o atingiu, não de dor, mas de uma estranha e terrível euforia. Seus joelhos, antes cobertos por calças jeans gastas, agora eram junções hidráulicas impecáveis. O tecido de sua camisa estava sendo absorvido por um revestimento de couro sintético de altíssima qualidade. Ele não havia escapado. A fábrica, com sua consciência coletiva de 1000 operários perdidos, não o deixou fugir. Ela o processou em tempo real. O detetive Silas, o homem que buscava a verdade, agora era a própria verdade. Seus pensamentos, que antes eram perguntas, começaram a se alinhar em linhas de código. Ele não sentia mais a necessidade de investigar a Vanguard. Ele entendia a necessidade da Vanguard. Justiça é eficiência, ele pensou. Mas a voz não era mais dele, era uma frequência sonora, broadcasteada diretamente para o sistema central da fábrica. Meses depois, a Vanguard lançou seu modelo top de linha, o Inquisitor S. O carro era sem dúvida o mais intuitivo já fabricado. Ele não apenas desviava de acidentes, ele parecia prever falhas morais em seus motoristas. Os críticos da indústria automotiva ficaram impressionados com a precisão dos sistemas de segurança que pareciam ter olhos próprios, um brilho âmbar inquisidor que se acendia nos faróis sempre que o motorista pensava em cometer um erro ao volante. No silêncio da noite, quando o motor do Inquisitor S esfriava na garagem de um novo cliente, ele não soltava o estalo metálico comum. Ele soltava um suspiro profundo de alguém que finalmente parou de procurar por respostas e se tornou para sempre a própria pergunta. O ciclo está completo. A fábrica consumiu o investigador, tornando-o o componente mais sofisticado de sua máquina de perfeição. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. O cheiro ali não era de ferrugem, como nas outras fábricas que visitei. Era um cheiro adocicado e pútrido, como algo orgânico apodrecendo sob camadas de produtos químicos esquecidos. A texto fio da meada não parecia apenas abandonada. Ela parecia estar digerindo a si mesma. Entrei pelo portão lateral, as dobradiças rangendo, um protesto agudo que ecoou pelo galpão principal. O que vi lá dentro me fez parar o coração. Eram fileiras intermináveis de teares industriais, esqueletos de ferro fundido, que
Pareciam gigantes adormecidos, mas eles não estavam vazios. Em muitos deles, pedaços de pano cinzento e desbotado ainda estavam esticados, como se a máquina tivesse sido parada no meio de uma costura eterna. A luz da minha lanterna tremeluzia. O chão estava forrado por uma camada grossa de restos de algodão e poeira, criando uma espécie de carpete fofo que abafava meus passos. Mas depois daquela camada, o concreto parecia irregular. Enquanto caminhava em direção à sala de acabamento, ouvi. Não foi um barulho metálico, mas um som abafado, como o de um pulmão forçando a entrada de ar. Fumpo, fumpo, fumpo. O som rítmico de um TA manual. Forcei-me a continuar. No fundo da fábrica, encontrei os manequins. Eles estavam amontoados no canto, braços e pernas de plástico e madeira espalhados como membros humanos em uma vala comum. Alguns estavam vestidos com protótipos de roupas que pareciam fundidas às suas peles artificiais. Foi quando vi o movimento. No TA central, o mais antigo de todos, uma meada de fio, uma fibra grossa e escura, começou a girar sozinha. O fio não era de algodão, parecia feito de algo fibroso, algo que lembrava tendões. Ele começou a se esticar, atravessando a sala, subindo pelas paredes, como uma teia de aranha viva. Tentei correr, mas senti algo prender meu tornozelo. Olhei para baixo e vi que não era um fio solto, era um emaranhado de tecido úmido, cinzento, que se contorcia como uma língua em volta da minha perna. Ele estava costurando a si mesmo no meu calçado, na minha pele. O som do TA aumentou, um ritmo frenético e faminto. As máquinas ao redor, imóveis por décadas, começaram a vibrar. Elas não estavam produzindo tecido, elas estavam produzindo prisões. Eu ainda sinto a fibra, às vezes, quando durmo, sinto o aperto no meu tornozelo, o toque da têxtil, o fio da meada. Eles dizem que a fábrica foi fechada porque o negócio faliu. Eu sei a verdade, ela não faliu. Ela apenas terminou de tecer o que precisava. E agora ela quer me puxar de volta para o TA. Gostou desse canal? Se inscreve. A sirene da fábrica tocou. O som rouco e familiar cortando o ar pesado e esfumaçado. Mais um turno longo e exaustivo na metalúrgica Silva e Filhos. Um labirinto de metal, graxa e incessante batida das máquinas. Eu, Clara, estava exausta, meu corpo clamando por descanso,
mas o dever chamava. O turno da noite sempre foi o pior. As sombras se alongavam, os ruídos das máquinas se tornavam mais sinistros e o ambiente parecia carregar um peso palpável. O ar era espesso, com cheiro de metal queimado e óleo, impregnando minhas roupas e minha pele. Eu estava encarregada de operar a besta, como chamávamos a gigante prensa hidráulica que dominava a seção leste da fábrica. A besta era uma máquina antiga e caprichosa, conhecida por seus ruídos estranhos e ocasionalmente falhas mecânicas. A noite estava tranquila, ou mais tranquila que uma fábrica pode ser. O ritmo das máquinas era constante, um hino mecânico que se misturava ao meu cansaço. Eu estava operando à pressa, a rotina me acalmando de certa forma, quando algo estranho aconteceu. Um ruído diferente dos habituais ecoou da besta. Um gemido baixo, quase como um lamento humano. Eu parei, meu coração acelerando, olhei ao redor, mas não vi nada em comum. Os outros operários continuavam seu trabalho, alheios ao ruído que eu ouvira. Tentei ignorar o som, convencendo-me de que fora apenas minha imaginação. Mas o gemido persistiu, ficando mais alto e insistente. Comecei a me sentir desconfortável. Um pressentimento ruim se instalando em meu peito. A besta parecia estar viva, sua estrutura metálica vibrando com uma energia maligna. Os painéis de controle, antes familiares, pareciam me encarar com olhos de metal. Eu estava com medo, mas não podia deixar meu posto. De repente, a besta parou. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo meu coração batendo acelerado. Olhei para a prensa, temendo o pior. Foi quando eu vi um par de olhos vermelhos brilhando na escuridão sob a prensa. Olhos que não pertenciam a nenhuma máquina ou animal. Um arrepio percorreu minha espinha. A criatura, ou o que quer que fosse, parecia estar me observando, com uma malícia que me paralisou de medo. Tentei gritar, mas minha voz falhou. Eu estava presa, à mercê da criatura que habitava a besta. A criatura começou a emergir, sua forma distorcida e grotesca se revelando lentamente. Era uma abominação de metal e carne, uma mistura macabra de máquina e criatura. Eu sabia que não tinha escapatória. A besta me reivindicara, e agora eu seria parte de sua monstruosa existência. A sirene da fábrica tocou novamente, mas
Mas dessa vez o som parecia um lamento, uma homenagem à minha própria destruição. Eu era apenas mais uma vítima da metalúrgica Silva e Filhos, um local onde a indústria e o horror se entrelaçavam em uma dança macabra. E então, se você gostou desse canal, se inscreve. A névoa espessa e o cheiro de óleo queimado pairavam sobre a fábrica de brinquedos abandonada no coração da zona industrial da cidade. Era um lugar sombrio e esquecido, onde a infância ia para morrer, ou pelo menos era o que os boatos diziam. O detetive Elias Thorne não era fã de histórias de fantasmas, mas o desaparecimento de 3 crianças na vizinhança o levou até ali. A fábrica de brinquedos Alegria e Diversão era o último lugar onde foram vistas. E agora ele se via explorando os corredores escuros e mofados. O som de seus próprios passos ecoando como batidas de coração em um túmulo. As paredes estavam descascadas e manchadas de ferrugem, e o ar estava impregnado com um odor doce e enjoativo, como o cheiro de caramelo queimado e medo. Elias se moveu cautelosamente, sua lanterna cortando a escuridão, revelando bonecas de porcelana quebradas com olhos arregalados e vazios. E ursinhos de pelúcia cujas costuras estavam se desfazendo, expondo enchimentos sujos. O som de engrenagens girando e vapor escapando começou a preencher o ar. Um lamento mecânico que parecia vir das profundezas da fábrica. Elias seguiu o som, seus instintos alertando-o para o perigo iminente. Ele chegou a uma grande sala, dominada por uma máquina enorme e complexa. A máquina estava em pleno funcionamento, embora não houvesse ninguém por perto para operá-la. Correias transportadoras se moviam, levando bonecas inacabadas e peças de brinquedos, enquanto braços mecânicos as agarravam e as montavam com uma eficiência assustadora. Elias observou horrorizado enquanto a máquina produzia bonecas que pareciam assustadoramente realistas. Elas tinham cabelos de verdade, olhos que pareciam seguir seus movimentos e expressões faciais que variavam de tristeza profunda a raiva contida. De repente, a máquina parou. O silêncio que seguiu foi ainda mais perturbador do que o barulho. Elias sentiu um arrepio na espinha quando as bonecas na correia transportadora começaram a se mover. Elas saltaram da correia, suas articulações rangendo, e começaram a cercá-lo. Seus olhos vazios estavam fixos nele, e seus lábios pintados de vermelho se abriram em um sorriso sinistro.
Elias sacou sua arma, mas as bonecas eram rápidas e ágeis. Elas o atacaram, suas pequenas mãos agarrando suas roupas, suas vozes estridentes ecoando na sala. Brinque conosco, Elias. Elas sussurravam. Fique conosco para sempre. Elias lutou desesperadamente, mas as bonecas eram muitas. Ele foi derrubado no chão, a máquina ganhando vida novamente atrás dele. Ele olhou para a máquina e viu algo que o fez gritar de terror. Dentro da máquina, as crianças desaparecidas estavam sendo desmontadas. Suas partes sendo usadas para criar novas bonecas. Elias tentou se levantar, mas as bonecas o seguraram firmemente. Ele viu a máquina se aproximando dele, seus braços mecânicos estendidos, prontos para transformá-lo em mais um brinquedo macabro. O último som que Elias ouviu foi o riso estridente das bonecas. Um som que continuaria a assombrar a fábrica de brinquedos abandonada por muitos anos. E a máquina continuou a funcionar, produzindo brinquedos que eram mais do que apenas brinquedos. Brinquedos que carregavam consigo o terror industrial que os criou. Gostou? Se inscreva no canal.